Olá, a partir de agora você está convidado para um passeio cultural e musical. Embarque com a gente que vamos falar de um estilo clássico pouco conhecido e muito explorado na música brasileira, o jazz. E claro, tudo isso na companhia de um talento da fronteira para uma conversa diferente e cheia de aprendizado. Ficou curioso? Tudo isso é daqui a pouco na sua TV Canal 10. Eu sou Marcelo Santos e agora está começando Talentos, o programa que abre espaço para artistas de toda a Tríplice Fronteira. Você é o nosso convidado de honra. Não sai daí! Um aventureiro da música. Chidreley é brasileiro, já esteve durante 21 anos na Europa, músico, intérprete, fala 5 idiomas e hoje é o nosso entrevistado para um bate-papo sobre sua história nessas tantas viagens que ele conta. Esse aventureiro da música hoje está em Foz do Iguaçu, também é professor de violão, toca em eventos e casas de shows e se dedica a um estilo de música clássica, o jazz. Esse gênero surgiu entre 1890 e 1910 em Nova Orleans. É difícil estabelecer uma definição para esse estilo musical, mas é possível dizer que ele é marcado pela improvisação, o swing e os ritmos não lineares. O jazz tem suas raízes na música negra, pouco antes de 1850. A maior influência do jazz foi o blues, também derivado das canções de trabalho dos negros. E para trazer um pouco mais de sua experiência pelo mundo da música com o jazz, ele está aqui ao meu lado, o iguaçuense e também europeu, Chidreley. Obrigado pela sua presença, Chidreley, no nosso programa. Muito obrigado a você, Marcelo, e a equipe por me receber. Claro, estamos sempre de portas abertas. E Chidreley, para o pessoal de casa entender também o porquê dessa escolha, por que escolher trabalhar com um estilo clássico? Por que o jazz? Bem, para começar, porque eu sou uma pessoa de alternativa e muito manualista. Gosto de usar as mãos para... Gosto de fazer todas as coisas que se faz com a mão, eu gosto de fazer. Então, sou manualista. E na música, infelizmente, com o processo tecnológico, ela toma outro rumo. E eu gosto de fazer a música artesã. Então, a fonte que eu vi para relaxar e continuar trabalhando foi o jazz, porque o jazz te permite essa manuseação nos acordes e transferência e diferentes acordes. E então, por isso eu escolhi o jazz, por causa dessa minha manualização. Já pegando esse gancho das mãos, no início eu disse ali que o jazz ele realmente tem essa questão de improvisação, de swing, ele tem esses ritmos não lineares? É realmente verdade? Total. Ele tem essa questão de que mesmo que você falou, da improvisação, sobretudo, né? Sobretudo, uma roda de jazz, uma jam, por exemplo, você pode ficar horas tocando e improvisa o baterista, o violinista, o baixista e etc. Né? Tantos componentes tem no grupo. O saxofonista dá o seu show particular, as pessoas aplaudem, é uma coisa assim. Muitos acham o jazz um pouco aborrecido, talvez, mas essa coisa não conta, porque o jazz é um estilo totalmente, como você falou, clássico e gostoso, receptivo para a alma da gente, ele faz muito bem. E quando que você começou a aprender violão? Eu comecei a aprender violão, a música. Primeiro eu comecei a aprender solfeio, linguagem musical, com 12 anos. E instrumental, que era o violão. Na época eu não tinha violão, comecei com teclado. E eu toco também o teclado, o piano, mas algum não me instrumento dedico mais? profissionalmente. É o baixo, eu gosto do baixo. E o violão, a gente pode carregar nas costas para todos os lugares, né? A guitarra e tal. Mas sempre, eu comecei então com 12 anos a estudar música e depois fui sempre, foi uma época difícil porque não tínhamos, até hoje não tem muito no Brasil, conservatórios, uma coisa mais de metrópole. Nós do interior temos problemas quando queremos fazer esse tipo de coisa, tem que encontrar um professor aqui, outro ali e seguindo. Me lembro que só com 20 anos eu mudei para Curitiba. Quando foi que as coisas começaram em música. E lá você se especializou em música? Exato, começaram a andar. Criamos o primeiro grupo, Luzes da Cidade, e tocávamos em bares e coisas, shows e tal.
e pelas ruas de Curitiba, né? Foi aí realmente o início da carreira. Depois eu me larguei. Realmente um aventureiro e multitalentoso. Deixa eu te perguntar, você disse que começou com uns 12 anos essa musicalidade na sua vida. Influência de alguém? Tem influência não tinha nenhum músico na família. Tinham pessoas que tocavam e gostavam do instrumento. Realmente foi iniciação sua, Foi iniciação minha, Eu tinha meus familiares, eu me lembro que meu avô, meus tios, por parte de mãe, gostavam muito de música. Eles trabalhavam na roça. Paraná dos anos 60, outra coisa, né? Algodão e tal. E eles gostavam sempre, depois, nas festas, em casa, tinha sempre violões por todas as partes. E gostavam de tocar e se reuniam, tocavam himnos e etc. Músicas do mundo, né? Naquela época havia um boom da música francesa, italiana, muito mais até do que hoje. Você ouvia peças assim extraordinárias naquela época de música. E eu fui me afeiçoando a isso, sempre querendo e tal. Esse foi minha introdução musical. Você falou um pouquinho de música francesa e antes da gente começar as gravações você estava tocando uma canção super bacana. Antes da gente embarcar para a Europa, dá uma palhinha pra gente dessa música que você estava fazendo antes. Essa música é uma música do Charles Trenet, é francesa, é um jazz clássico também, standard, todo mundo conhece, e se chama Que Reste-t-il. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes, devant le feu qui s'éteint. Ce soir, sur une chanson d'automne, dans la maison qu'a frissonne, j'ai pensé au jour longtemps. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ça beau jour? Une photo, belle photo de ma jeunesse. Que reste-t-il del billet d'eau de mois d'avril, d'un rendez-vous, un souvenir que me poursuit sans cesse. Mon effarné cheveux au vent, valsez-vous le mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Realmente toca a alma. E por que escolher a Europa? Porque a nossa Europa é parte do nosso sangue brasileiro, igual todo o nosso Ocidente. Não diria Europa, mas todo o Ocidente. África, Europa, nossas Américas, um pedaço de Ásia, etc. Né? Porque nós temos aí nossas raízes. Aqui, esteja onde esteja, nós temos nossas raízes aí. O Brasil é um país que foi criado, né, inventado, né, a miscigenação cultural e tudo. E, evidentemente, a Europa está como uma Curitiba, uma capital para nós do interior, uma São Paulo, em todos os termos. Né? Foi em busca de um sonho? Eu fui em busca da minha realidade como músico. Eu queria e sempre quero trabalhar com música. O músico sofre muito, nós não temos não existe uma organização existe um preconceito relativo ao músico, você não tem muito trabalho, quando você encontra alguma coisa é sem contrato, você tem que rodar, o músico tem que pegar o violão e sair para a rua. A gente sabe a realidade do músico aqui no Brasil, e essa realidade do músico na Europa é um pouco diferente? Você que já esteve lá? Ela é um pouco diferente, sim, porque existe mais cultura musical, mais costume com músicos, até na rua. Vejam os saltimbancos, a Idade Média, onde os músicos, os artistas se manifestam muito na rua, na Europa. Aqui no Brasil, muito pouco. E se acontece alguma manifestação, o próprio manifestante se corta
de fazer a manifestação, porque ele acha que isso não pega bem. Enquanto que na Europa, por ser mais velha, o museu do nosso Ocidente está mais bem aceito, isso está mais visto. Você vê milhares de pessoas trabalhando, até mesmo na rua, músicos excelentes, e eles não trabalham na rua exatamente para sobreviver. A rua é um lugar onde está cheio de público. Você vê o público lá, passa para cá, passa para lá. A rua é o maior palco. É o maior palco, exatamente, o maior palco, você falou tudo. Então, quer dizer, existe sim. No Brasil e na América do Sul, por exemplo, eu estive viajando por América do Sul, fui ao Chile, à Argentina, tudo, e vejo que o movimento musical nas Américas hispano, aqui do Sul, falantes, elas são bem maior do que no Brasil. Você vê muita agitação na rua, e na Argentina, no Chile, por exemplo, sabe? Até mesmo na Bolívia, de artistas, tanto música quanto mimos, atores, etc. Né? Você vê muito mais do que no Brasil. Aí muitas vezes me perguntam, por quê? Que será que... Talvez seja porque o Brasil seja um país totalmente assim, muito moderno, não sei, com poucas raízes, né? Aquela raiz não é profunda, digamos assim. Não dá para entender realmente. Mas se nós formos a cidades assim como Curitiba, Porto Alegre, nós já começamos a ver que muda Tem um pouco. uns núcleos musicais. Dá para viver de música no Brasil? Dá, sim. Só que você tem que ter muita paciência. Por E de quê? vez em quando tomar sopa. Ou muita sopa. Dá sim, porque nós temos muitos eventos no Brasil. Né? Em todos os lugares, a cultura permite viver de música. O que não permite é você ficar rico, ganhar muito bem, entendeu? E na Europa? Na Europa Dá? permite até. Porque na Europa, por exemplo, eu estive agora trabalhando em Constance, na Alemanha, 3 anos contratado, com contrato, escrito, firmado, tudo. Então, o que eu consigo Musical, notar no é que hotel. eles valorizam mais o trabalho com as artes. Valorismo. E principalmente se são artes de outros países, né, etc. E nas suas viagens, quais músicas brasileiras o pessoal do exterior pedia para você tocar mais? Olha, sem dúvida, a Bossa Nova. A Bossa Nova nos imortalizou no mundo da música, porque não quero deixar as outras para baixo, digamos assim, mas a Bossa Nova ela teve um auge muito grande. Até mesmo porque Antônio Carlos Jobim era um cara do mundo, né? Ele sempre estava buscando essa coisa lá fora e misturar ela aqui dentro. O que ele fez com a bossa foi uma coisa nova. Bossa nova quer dizer um movimento novo, se traduziria assim, né? O que é bossa? Bossa é um movimento, uma coisa nova. Culturalmente, uma bossa, se diz, né? Ele fez essa coisa nova no mundo da música, que ele pegou o jazz e fundiu com o samba e deu o que falar. O neguinho ficou muito bravo com ele, principalmente os sambistas. Aí falavam que a bossa nova era desafinada, que não sei o quê, que não ia dar certo, não sei o quê. Aí ele até contrastando e contrarretando isso, ele fez canções como Desafinado, Se Você Disser Que Eu Desafino, para mostrar para esses músicos que não era realmente assim, né? Ele tem uma série de músicas que foi feita por causa desse movimento negativo e que os sambistas do Brasil começavam a ver a bossa como uma coisa nova, não gostavam muito, né? Mas deu certinho. E hoje é conhecida. Depois você vai na Europa, primeira coisa, toca Garota de Ipanema. Hoje, eles pedem bastante. Pedem. Se a gente falar até para um rapaz de 20 anos, Garota de Ipanema, você conhece aquela música? Se ele for uma fera, digamos assim, um conhecedor, bem informado, ele vai até saber, músico, né? Mas normalmente nas rodas assim, pessoal que não se dedica, fala, não, que música é? Aí você toca e ele fala, acho que eu já ouvi. Porque não sei por que cargas d'água que essa coisa não evoluiu mais para frente, né? Minha intenção era fazer com que isso evolua mais, que cresça mais. Tem muito espaço para trabalhar com os dedos. Falando nessa questão de muito espaço, como que está o mercado de Foz aqui? Você que
era da cidade, saiu, voltou recentemente. Como que está o mercado da música para você atualmente? Na nossa época, quando eu fui de Foz do Iguaçu, era dos anos 90, né? Então, na nossa época mais dos anos 80, existia um movimento maior dentro de Foz do Iguaçu relativo à cultura musical. Existiam bares que permitiam tocar, que tinha mais acesso, era mais legal. Hoje em dia a coisa está muito estagnada. Por exemplo, não existe por parte das autoridades locais uma preocupação de fomentar a cultura musical e toda a cultura, mas falando musicalmente, nós estamos aqui nisso, né? Musical, por exemplo. Por exemplo, se a prefeitura desse, os organismos públicos dessem mais condições para os empresários de hotelaria, por exemplo, estamos numa cidade turística, né? Muitos hotéis, de fomentar a cultura, músicos, contratar músicos e tal, e eles, por exemplo, descontassem de uma forma, dessem impulso nisso, descontassem dos impostos. Se você contrata um músico no seu hotel, por exemplo, você vai ter um abatimento, não? Porque está fomentando, está dando trabalho, está tudo, quer dizer, mas não existe essa preocupação. Até mesmo nos bares, nos restaurantes, né? Aconteceu isso na Espanha, quando eu estava lá. Em 2005, a Generalitat de Catalunha, em Barcelona, que é o governo alto de Barcelona, fez assim, ele fomentou e cada dono de restaurantes ou de bares ou de lugares, assim, hotéis que contratavam músicos e davam espaço para esses músicos, eles faziam um abatimento nos impostos, nas coisas deles econômicas, de receitas que eles tinham para pagar, né? Isso foi jóia, eu estava naquela, participei muito, eu lembro que eu trabalhei um montão isso aí, sabe? Eu fiquei 2 anos no mesmo bar tocando restaurante, 3 vezes por semana. Depois eram outros músicos que vinham. E sempre tocando músicas clássicas. Sempre tocando isso, fazendo isso, a música brasileira, músicas do mundo, né? Músicas do Porque eu mundo. faço um pouco de tudo, né? Para um músico não é difícil tocar uma música árabe. Basta trabalhar aquele tema, ensaiar, porque a gente tem conhecimento da música, né, que é a base principal, né? Ou uma música africana, ou uma música... A música é uma linguagem universal. Universal, bem falado. Aproveitando isso, como que é essa questão? Aqui no Brasil nós temos um gênero atualmente que domina as paradas musicais, que é o sertanejo. Como que é? Nós temos poucos músicos que se dedicam a esse outro viés da música, que são os estilos clássicos, a bossa nova, ao jazz. Como que você vê essa questão? Você que também é professor, como que os seus alunos fazem essa... Porque eu garanto que você também influencia muito a esses estilos bossa nova, ao jazz, esses estilos diferentes. Mas essa contradição entre o novo e o velho, como que você observa isso como professor também? Apesar de sermos uma nação diversificada, os brasileiros não gostam muito de diversificar. Eles gostam de ficar naquele esquema, por exemplo, você falou o sertanejo. O sertanejo 4 notas. acompanhando, exato, ele faz tempo, né? Não vou dizer que eu não gosto, porque tem o sertanejo de raiz, eu gosto. O que eu não gosto é da apologia ao esse sertanejo novo, de duplas que fazem 4 acordes, como se falou, e que são lançados depois pela mídia, entendeu? A maioria são lançados pela mídia. Sim. Mas nós temos muitos músicos bons aqui, como Egberto Gismonti, que faz jazz, o Toninho Horta, excelente violinista de música pop, entre outros nomes, né? Mas você realmente não vê essas pessoas, elas estão trabalhando num âmbito mais silencioso, porque não dão a aceitação para Não há espaço para que eles entrem também nesse mercado que é bem concorrido. E até mesmo eles estão trabalhando muito mais lá fora do que lá aqui fora. dentro, né? Nessas suas viagens por toda a Europa, por outros países, você encontrou muitos músicos que têm essa mesma história semelhante com você, que aprendem música aqui e vai para fora para que sejam mais valorizados? Muitos, muitos, sim. Muitos mesmo. Encontrei na Europa músicos africanos, da América Latina, aqui Nossa América, argentinos, chilenos, e gente muito boa, que fazem muito boa música, sabe? E equatorianos, peruanos, e que estão se virando por lá, até mesmo gente do leste europeu, húngaros, né?
que você vê aquela diversidade na rua da Europa, nas ruas da Europa, né? Barcelona, Paris, Berlim, Roma, Milano, tudo aquilo está cheio de gente buscando a vida. E tem propostas, porque os lugares, se você é um bom músico, você oferta. Por exemplo, eu cheguei em Paris com o violão nas costas e parece que 20 euros na carteira. E... Realmente um aventureiro. Exato. Realmente. E falei, meu Deus, isso aqui dá para pagar só o albergue, uma noite, né? Antes de ir para o albergue, eu já passei num restaurante lá. Dei uma sorte que o restaurante era português, de Portugal. E era regentado por franceses, mas o cozinheiro era português e tal. Eu falei, não, faz aí, pode ficar aí, faz uma prova. E naquela noite mesmo eu fiz a prova e fiquei tocando lá com ele 3 meses. Uau. Uma vez por semana. Falando de música, continuando falando de música, você também é compositor. Faz uma palhinha pra gente de alguma canção própria. Eu gosto disso. É sempre bom, né? A gente faz a música. Deixa eu ver uma composição assim que... Bom, eu tenho uma música sobre Foz do Iguaçu que eu gosto, porque Foz do Iguaçu é a nossa... É o nosso lar. E a menina dos nossos olhos, né? Oi, 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 oi. Ah, eu já falei pra você e você não quis acreditar que o amor é cego e que a dor é o desejo do amor que nos persegue noite e dia sem parar e nos segue e persegue a música, você que era minha musa, minha música. A música, você que era minha musa, minha música. Ai, que saudade eu sinto lá de Foz do Iguaçu. Mato verde, céu azul e o sol sempre a brilhar e o céu sempre a clarear. Cataratas do Iguaçu, águas pra lá e pra cá. Eu vou a Foz do Iguaçu, eu morro de calor. E do sorriso da morena que eu deixei, eu nem sei se eu vou voltar um dia pras Campinas que eu brinquei na minha infância. E eu vou parar de cantar, senão vou acabar ficando triste. Chupando cana, bebendo guaraná. Chupando cana, bebendo guaraná. Chupando cana. Chupar cana, beber guaraná é uma satisfação. Histórias.
Apesar de o Brasil não ter uma tradição de músicos exclusivamente dedicados ao jazz, é muito comum a influência desse estilo em alguns gêneros musicais brasileiros, como o samba, bossa nova, MPB, choro, chachado, maracatu e o baião. Demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé pra fazer minha oração. Vou pedir a padroeira numa prece verdadeira que proteja o meu baião. No começo eu disse que você falava 5 idiomas. Você aprendeu todos esses idiomas nas suas viagens pelo mundo? Aprendi, eu sempre fiz questão dos motivos quando eu saí daqui. Gosto muito de linguística. E quando eu estava aqui, eu tive a oportunidade de aprender o castelhano, aqui, o espanhol, que é a nossa fronteira aqui. Até eu recomendo para todos que vivem aqui. Eu tenho uma facilidade aqui, né, para aprender o idioma. Tem 2 países aí que falam a língua. Daí eu fui para lá, então conheci idiomas lá. Aí chegando em Espanha, eu falei, agora eu vou usar bastante o meu espanhol. Mas eu fui a Barcelona primeiro, né? Então eu ficava lá. Em Barcelona não se fala espanhol, dentro da Espanha, mas eles falam catalã. Na Espanha eles falam 4 línguas, catalã, galego, em Galícia, o vasco, que é o euskera, no País Vasco, e o castelhano, que é de Castilha, né? Que é o espanhol. Então eu lá comecei a aprender catalã, precisava, eles exigiam, era uma exigência. Eu acho muito legal, porque Catalunha é um lugar, tem 6 milhões de habitantes e não pode deixar que a cultura se desfaleça assim por assim. Daí eu fui morar um pouco na Itália, esses 20 e tantos anos, e o italiano é mais fácil para nós brasileiros falar. O português e o italiano é bastante similar, né? E você tem que dar aquela puxada no tom só e fazer assim com a mão. E claro, estudar um pouco, né? Estudar é a base. Depois eu fui em Paris e exercitei mais o meu francês, e o italiano, e o catalão, o espanhol. Depois eu falei, porque eu recebi um contrato para trabalhar em Alemanha, em Constance, de um hotel que me viram tocando na Espanha, me convidaram para tocar lá. E eu fui para lá fazer um teste de 10 dias e voltava e acabei ficando 4 meses. Aí voltei só para pegar minhas coisas e retornar para lá onde eu fiquei 5 anos. Aí sim, lá eu estudei o alemão, eu estudei em cátedra, na escola, porque nossas línguas latinas, francês, espanhol, português, são bastante similares. Lá, o alemão ele já não tem nada a ver com o latim, ele é germânico, né? É da raiz mais lá do inglês e tal, aquela coisa, necessitava mesmo aprender. Então eu tenho diplominha do curso de alemão. A, B1 e B2. Né? Para a gente finalizar, qual seria um recado que você deixaria para quem gostaria de viver de música, para quem gostaria de viajar o mundo com a música? Deixa um recado para esse pessoal. Deixo sim, que peguem os seus instrumentos e vão para a rua. Não importa o preconceito nem nada, vai para a rua. É na rua que você aprende a se libertar de toda a tua escravidão interior, sabe? Todos os teus preconceitos, porque na rua está todo mundo, está até os cachorros, os animais, está a vida própria. E o mundo, qualquer lugar que você chegar com um instrumento, você não passa fome. Depois dessa nossa viagem, eu só tenho que te agradecer. Foi um prazer essa conversa. Pois muito obrigado por poder participar e fico mesmo muito contente de estar falando com todos vocês. É sempre bom falar de música, de arte, de história. É bom pessoas que têm conhecimento, que têm essa bagagem cultural e que a gente possa mostrar isso. Tem Exato. que ser mostrado. Eu acho que também é bastante importante, porque o que a gente precisa é essa abertura, né, para evoluir, né, nesse mundo, porque a gente não pode ficar estagnado, só preso a essa tecnologia que tanto nos arrebata. Agradeço de coração a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia e semana que vem tem mais um talento conversando comigo, espero por você. Para finalizar, vamos ficar ao som de Chidrilei. Um abraço e até semana que vem. Obrigado. Noches te poimía y de ilusión, yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste de esto.
busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Y yo no quiero olvidarte, ni de todo que era nuestro. Pero el aire le trae aromas de recuerdo. Y yo no quiero recordarme de todo aquello que era nuestro. Has hecho una herida en mis sentimientos. Noches de bohemia